Queridos irmãos e irmãs, este evangelho aqui proclamado é um texto muito importante do Evangelho de São Lucas, em que é apresentado o programa de Jesus. Ele vai a Nazaré, onde ele se criou, e vai à sinagoga, e lê na sinagoga, no dia de sábado, um texto que ele escolhe, tirado do livro do profeta Isaías, o capítulo 61, e aplica estas palavras proféticas ao que está acontecendo com a sua missão, com a sua presença, com a sua pregação do reino. É um texto solene, que mostra o programa de Jesus e que é o programa da igreja, porque a igreja não pode ter um programa que seja diferente do programa de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, né? Nós também, a palavra Cristo significa ungido. Cristão também é ungido. Ungido para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Então é realmente um programa libertador. Por isso é que a igreja tem que se interessar pela libertação das pessoas, do ser humano, em todas as suas dimensões e de todos os seres humanos. Todos somos chamados a realizar neste mundo a nossa missão. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. Não é vontade de Deus que haja tanta injustiça e desigualdade neste mundo. Pelo contrário, o desejo de Deus é que haja fraternidade, solidariedade. Portanto, a missão de Jesus é essa missão libertadora, boa notícia para os pobres. Mas Jesus anuncia solenemente essa sua missão numa cidadezinha muito pequena, a cidade de Nazaré. Uma cidade que mal tinha no mapa, poucos habitantes, mostrando também que o seu reino é um reino que se realiza a partir dos pequenos, a partir da simplicidade. Aparentemente frágil esse reino, ele não vem com um poder de coação, né, de forçar, de violência. Depois que Jesus lê, fecha o livro, entrega ao ajudante, sentou-se, todos com os olhos fixos nele, porque ele ia comentar o texto, né, que era o comum, quem lesse o texto comentava, e a palavra que ele diz e que é registrada é essa. Então começou a dizer-lhes, aqui só registra o começo da palavra de Jesus, a homilia de Jesus, depois de ler o texto. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Esse hoje é característico do evangelista Lucas. Ele aparece, por exemplo, quando Jesus nasceu em Belém, e os pastores, os pobres pastores é que foram os primeiros avisados do nascimento de Jesus. É dito, hoje nasceu para vós o Messias Senhor, né? Aqui também Jesus fala, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Lá mais para o final do Evangelho de Lucas, na paixão, quando Jesus está crucificado, do seu lado tem 2 ladrões, e um deles professa a fé e pede a Jesus que se lembre dele quando entrar no seu reino. Jesus vai responder, hoje estarás comigo no paraíso. Então esse hoje é uma característica de Lucas, significa que o momento da salvação chegou, ela está sendo oferecida no hoje da nossa vida. Então nós temos a oportunidade de abraçar agora a vontade de Deus e nos salvar, por graça de Deus. Todos davam testemunho a seu respeito e ficavam admirados das palavras cheias de encanto que saíam da sua boca.
Então, a primeira parte do Evangelho de Lucas hoje é assim de admiração em relação a Jesus, ao que ele está dizendo, a maneira dele falar, e até falar, não é este o filho de José? Aqui em Lucas é diferente um pouco essa pergunta do que aparece em Mateus e Marcos. Em Mateus e Marcos aparece a pergunta no sentido negativo. Não é daqui mesmo? A gente não conhece? Mas aqui não é por desprezo, não. Aqui é pensando o seguinte, olha, mas ele não é filho do nosso conterrâneo aqui, José? Então, se ele fez lá nos outros lugares esses sinais todos aqui, então o que ele vai fazer? Nossa, até vai fazer muito mais. Eles queriam tomar posse de Jesus. Eles queriam ter o privilégio de ter Jesus só para eles, né? Para realizar ali em Nazaré uma porção de sinais. E aí vem a segunda parte do Evangelho de hoje, quando a gente vai ver que o ânimo daquele povo muda completamente, porque Jesus vai dizer, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, médico, cura a ti mesmo, faze aqui também em sua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E aí ele vai citar 2 personagens do Antigo Testamento que foram profetizar e fazer sinais fora do povo de Israel, Elias e Eliseu. Quando teve aquela estiagem prolongada no reino de Israel, Elias, não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve uma grande fome, tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a elas, foi enviado àquela lá de Sarepta, na Sidônia. Também no tempo do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos, mas o leproso que foi curado foi Naamã, um estrangeiro, o sírio. Então, mostrando já aqui o universalismo da missão de Jesus. Jesus não veio para ficar só em Nazaré, ele veio para ser o anunciador desse programa libertador para o mundo inteiro, não só para o povo de Israel, né? Então, quando ouviram essas palavras, eles ficaram furiosos. Lucas junta tudo aqui no mesmo episódio, a acolhida e a rejeição de Jesus. Jesus falou que nenhum profeta é bem acolhido, né? Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício, queriam até matá-lo. Então Jesus passa no meio deles e continua o seu caminho. Então, já aqui no capítulo 4 de São Lucas, nós temos uma espécie de síntese de toda a vida de Jesus, o que ele anuncia, o conteúdo do seu anúncio. Ficam admirados com sua autoridade, com seu ensinamento, mas ficam escandalizados com a sua simplicidade. É o filho de José, é alguém que anuncia o reino de uma forma muito humana na cidade onde ele foi criado. Assim é também, meus irmãos, a nossa vida de cristãos. Nós não somos chamados a realizar coisas extraordinárias, espetaculares. Nós somos chamados a viver no ordinário da vida, no cotidiano da vida, de uma forma diferente, no segmento de Jesus, amando e servindo. Pode ser que em alguma circunstância aconteça alguma coisa extraordinária, mas não é o comum. A maioria das pessoas vai viver na curtição da vida, no dia a dia, servindo e amando, como Jesus fez, dando a vida por nós. Na primeira leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo nos dá uma palavra muito confortadora para todos os que perderam seus entes queridos. Hoje nós estamos aqui com essa missa, com várias intenções de falecidos. 7º dia, 30º dia, 1 ano, outras datas. E Paulo está falando justamente para os Tessalonicenses, nessa primeira carta, no capítulo 4, sobre a ressurreição. Meus irmãos, não quero deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes. Então ele está nos consolando a respeito daqueles que já morreram, que nos precederam. Como os outros que não têm esperança, nós cristãos temos esperança. Para nós, a morte não é o fim. A morte é Páscoa, é passagem para a vida definitiva. Os que foram batizados,
os que vivem na fé, os que vivem no seguimento de Jesus, explicitamente ou implicitamente, às vezes até sem saber, mas fazendo o bem, buscando a justiça, estão no caminho da ressurreição. Se Jesus morreu e ressuscitou, e essa é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. A morte então é comparada com um sono, e a pessoa vai despertar para uma vida definitiva, para uma vida sem a ambiguidade, essa mistura de bem e mal que existe neste mundo. Essa é a esperança cristã. Isso vos declaramos segundo a palavra do Senhor, né? Diz São Paulo. Então, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, descerá do céu o Senhor, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então, quem já foi e quem está aqui quando Cristo vier. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, uma palavra de conforto, de esperança, de confiança a todos que perderam seus entes queridos. Nós cremos na vida eterna. Cristo ressuscitou e abriu para todos aqueles que pertencem a Ele um horizonte de eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.